Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Peço já de início que vocês se inscrevam no meu canal e deixem o seu like. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do diamante. Pessoal, o arquétipo do diamante, na minha experiência, foi um arquétipo que ele ressoou mais com a questão espiritual naquele momento. Eu observei também alguns ganhos financeiros que está relacionado a este arquétipo, que é um arquétipo que as pessoas usam mais para a questão das finanças, né? Para ganhos, para quem tem produtos aí de valor com um nível elevado para estar utilizando, relatam muitos ganhos com este arquétipo. Mas no meu caso, eu observei que eu me tornei uma pessoa que eu observei mais assim o meu valor próprio como pessoa, questão de autoimagem, questão de autovalorização, de merecimento, equilíbrio também das emoções, que o arquétipo do diamante, por ele ser uma pedra dura, né? Você, no caso, se você tem questões aí com falta de equilíbrio das emoções, você pode se tornar um pouco mais racional, ter mais clareza aí nos pensamentos. E o que eu observei também, que aflorou bastante o meu lado espiritual, né, a questão de sonhos, intuições, isso ficou bastante marcado. No caso das finanças, só teve algo que eu observei, assim, que eu achei bastante interessante, foi que eu descobri uma questão de varizes que eu não sabia que eu tinha, e eu acabei descobrindo porque eu precisei fazer um exame para investigar isso. Só que esse exame, ele custava um valor um tanto elevado. Na época, eu não tinha condições de fazer o pagamento desse exame. E para ter certeza da questão, eu precisava fazer esse exame. E aí, assim, aconteceu algo bem hilário, assim, bem inusitado, que a minha vizinha tinha me levado, né? Ela tinha me dado uma carona até o hospital para poder fazer uma consulta. E lá o médico tinha me informado, né, o valor da consulta, tal, que era no particular, não tinha pelo SUS. E aí eu conversando com ela, falando assim, só contei pra ela, né, falei, olha, eu precisava fazer esse exame e tal, mas eu nem sei quando eu vou fazer, porque agora por hora eu não consigo pagar esse exame e tal, vou ter que aguardar. Mas assim, só comentando, né. E assim, eu achei incrível que essa vizinha falou pra mim assim, não, pode fazer o exame que eu pago pra você. E eu fiquei assim, achando que era brincadeira dela. Eu falei, como assim? Eu falei, você tá brincando? Porque era um valor elevado, né? Ela falou, não, pode fazer que eu vou pagar. E eu fiquei assim, eu não acreditei. Eu falei, nossa, você vai pagar mesmo? Ela falou, não, pode fazer que eu pago. Aí eu disse pra ela, nossa, mas eu não tenho condições de devolver esse valor agora, né? Pelo menos por agora. Aí ela falou, não, é um presente meu pra você. E eu fiquei assim, falei, nossa... Sabe assim, ela falou, não, é um presente meu pra você, pode fazer o exame que eu vou pagar e tal. E eu fiquei, nossa, demorei pra crer. E aí ela pagou tudo, eu agradeci muito a ela, fiquei muito, assim, emocionada por ela ter feito esse gesto, porque assim, eu conheço ela há pouco tempo, né, ela é minha vizinha e tal, mas assim, foi um ato de generosidade, assim, que eu percebi das pessoas, sabe? As pessoas, assim, eu percebi que as pessoas estavam mais generosas comigo. Inclusive, teve uma outra vizinha minha em frente à minha casa que ela achou uma corrente de ouro. Ela achou uma corrente de ouro e ela me deu a corrente. Assim, a gente tava conversando, andando na rua, e ela achou a corrente. Aí ela falou, pega pra você. Aí eu falei, não, você que achou, né? Ela falou, não, eu tô te dando. E aí eu falei, nossa... Aí eu coloquei a corrente no pescoço, tudo, ainda viajei com essa corrente, tudo, sabe, assim. Daí quando eu voltei de viagem, por incrível que pareça, essa corrente, ela pertencia a essa vizinha que tinha pago o exame pra mim.
Porque a gente achou na rua da minha casa, mas assim, a gente não sabia que essa corrente era dela. Né? A minha outra vizinha e eu, nós achamos, né? Ela, no caso, ela achou a corrente e me deu. Só que essa corrente era dessa vizinha que tinha me presenteado com o exame. E a gente não sabia. E aí ela viu a corrente comigo, né? Ela falou assim: nossa, você comprou essa corrente? Eu falei: não, a vizinha da frente achou e me deu. Ela falou: achou onde? Eu falei: na rua aqui de casa. Aí ela me disse assim: você sabia que essa corrente eu que perdi? Eu falei: não acredito. Ela falou: sim, eu perdi ela. E aí eu peguei e falei: não, eu tirei a corrente na hora e devolvi pra ela. Eu falei: não, fica, a corrente é sua, né? Ela me mostrou foto, tudo da corrente que ela tinha. Eu falei: não, então pega a sua corrente. E aí ela falou assim: não, eu vou te dar uma recompensa por essa corrente, porque essa corrente eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Ganhei da minha mãe. E essa corrente ela tem acho que agora 50 anos, parece. Ela falou: tô com 50 anos. E ela falou assim: você poderia não... Desculpa, gente, eu tô com a garganta um pouco sensível por causa do tempo. Tá um pouquinho frio, outra hora calor, então a gente acaba ficando um pouco sensível. Mas continuando, ela me disse: não, eu vou te dar uma recompensa pela corrente, porque você poderia não me devolver, poderia falar que você comprou, porque tem muitas iguais, e essa corrente ela é muito cara. Ela falou: essa corrente ela é mais de R$500. Eu falei: nossa. Ela falou assim: então, eu vou te dar uma recompensa. Ela falou assim: eu vou te dar R$100 por você ter me devolvido. E eu fiquei negando, sabe assim, porque que acontece? Quando eu tinha essa questão, gente, de não merecimento, né, eu trabalhei isso com o arquétipo do diamante. Ele é uma sombra, né, que tem muitas pessoas que têm isso, de achar que não merece as coisas. Então, ela falou pra mim: não, eu vou te dar o dinheiro por você me devolver. E eu não quis aceitar de jeito nenhum, assim, tive dificuldade de aceitar, não quis e tal, porque na minha cabeça, assim, talvez internamente era questão de não merecimento, mas eu achava assim, que eu deveria devolver, que era dela, e eu não precisava pegar nenhuma recompensa por isso. Mas ela fez muita questão, ela falou: não, eu vou te dar esses R$100 e tal, eu vou fazer um pix se você não pegar em espécie e tal, assim, sabe? E fora isso, eu ganhei outras coisas dela também, ganhei uma carteira de presente, ganhei um jogo de tapete dessa mesma vizinha. Gente, eu fiquei assim super impressionada, sabe? Como que a mesma pessoa assim me deu várias coisas, vários presentes, como se ela visse um brilho em mim, como se ela visse um valor, alguma coisa que ela precisasse me dar algo, sabe assim? E eu comecei a receber, assim. Sempre que ela vinha me dar alguma coisa, eu recebia. Eu falava: não, eu acho que é por causa do arquétipo, porque quando eu não tava com o arquétipo, eu sempre saía com ela e tal, a gente conversava e isso não acontecia. Então eu comecei a entender, porque o que acontece? Se você travar também ali a questão do arquétipo tá agindo, ele não vai agir. Então assim, cada pessoa, o arquétipo vai agir de forma diferente, né? No caso, como eu não vendia nada de valor, assim, né? Porque o arquétipo do diamante, você tem que ter um negócio que o seu produto tem que ser um valor um pouco elevado. Se você faz vendas com valor, digamos, o ticketing para valor mínimo, né? Assim, vamos supor, eu vendo produtos de R$20, R$50. Se você coloca o arquétipo do diamante, você pode estagnar suas vendas. Por quê? Porque ele é um arquétipo para ticketing altos, para pessoas que vendem produtos com valor acima de R$150. Eu vi um tutorial de uma pessoa que falava sobre arquétipos e eu estava estudando, né, sobre esse arquétipo, falando sobre isso. E várias pessoas relatando isso. Então, assim, se você faz vendas, as suas vendas têm que ser com produtos de ticketing alto, tá? Para você colocar esse arquétipo. Mas como eu estava querendo mais uma transformação pessoal mesmo, coloquei para nesse sentido. Porque assim, o arquétipo também, gente, você tem que colocar o objetivo, o que você quer. No seu inconsciente, o que eu quero com esse arquétipo. Se você coloca ele aleatoriamente, muitas vezes pode acontecer de você não observar as mudanças que ele está trazendo. Tanto o lado luz quanto o lado sombra, tá? Então assim, para mim foi um arquétipo maravilhoso para a espiritualidade, para a questão de autovalorização. Ganhei muitos presentes, né? E essa questão aí assim, financeiramente eu achei bem bacana.
Eu observava assim que as pessoas estavam ali assim sempre tentando me valorizar de alguma forma, porque o diamante ele é algo de muito valor. Então assim, eu gostei muito desse arquétipo. Eu me conectei com ele apenas dessa vez, não me conectei mais. Mas aí para você que quer buscar essa questão da espiritualidade, evoluir na questão espiritual, na questão material também, colocar aí na sua loja, né, para valorizar aí os teus produtos, né, atrair clientes, ele é um arquétipo ótimo para isso. Lado sombra. Temos essas questões que deveremos também colocar em pauta. O lado sombra do arquétipo do diamante, ele traz um pouco de frieza, dureza. Você pode se sentir desconectado emocionalmente das pessoas, por ele ser essa pedra dura, né, que é lapidada. Então assim, alguma área da sua vida que você talvez não queira mexer, né? Você precisa lapidar alguma coisa, alguma sombra, algum trauma, né? Então assim, você precisa observar isso. Foram sombras que eu observei que aconteceram comigo enquanto eu utilizava este arquétipo. Questão também que você pode querer olhar as pessoas muito de cima, né? Porque o diamante ele é muito desejado, né? Então assim, todo mundo quer o diamante. Então assim, você pode acabar se sentindo um pouco, digamos assim, tem que ter cuidado de querer se sentir melhor que as outras pessoas e tal, nesse sentido, né? Mas em questão de lado luz, ele é um arquétipo maravilhoso. Foram essas as minhas experiências. Eu agradeço por você estar aqui no meu canal. Um grande abraço, amor e luz no seu caminho.